Carla falou, eu sou a Maria Aires, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará, coordeno o GECampo, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo do GEPOST, né? E aí, a partir das atividades do GEPOST, a gente tem proposto aqui alguns momentos formativos, né, que tentem aproximar, como a Carla falou, a pesquisa em educação da nossa perspectiva, né, teórica e metodológica, que é o materialismo histórico dialético. E aí a gente iniciou um estudo sobre a revisão sistemática de literatura, né, e como é que a gente pode aproveitar isso nas nossas pesquisas. E aí, na semana retrasada, nós tivemos a primeira formação, né, que foi mais uma parte mais teórica, e hoje a gente traz uma parte mais prática, né, de como a gente realmente faz essas buscas e realiza o passo a passo da revisão sistemática de literatura. Então, no primeiro momento, eu vou revisar um pouco do que a gente já estudou no primeiro encontro, só para deixar bem fixado, né, as etapas, as fases, né, esse passo a passo da revisão sistemática de literatura, tá bom? Vou compartilhar com vocês uma apresentação. Então, hoje a gente vai ter a segunda parte, né, que é essa parte mais prática. Mas, para isso, a gente vai revisar um pouco, primeiro, do que é a revisão sistemática e das fases, né, que compõem os estágios da revisão. Então, relembrando que a gente falou no primeiro encontro, a revisão é um tipo de a revisão sistemática de literatura, é um tipo de revisão de literatura, né? A gente falou também que existem outros tipos, como a revisão bibliográfica, a revisão bibliométrica, né, a revisão integrativa. Aqui a gente vai se ater à revisão sistemática de literatura. A RSL, né, que é a sigla que a gente vai utilizar, ela tem como objetivo identificar o que já foi produzido sobre determinado assunto em determinada área do conhecimento. Eu acho importante frisar isso para deixar claro que a revisão sistemática, ela não é apenas uma busca para dizer o que já tem publicado sobre, né, mas saber até onde foi o conhecimento, né, daquela temática que você se propõe a investigar. Então, até onde se sabe sobre formação de professores do campo, que é o meu objeto de estudo. Ou até onde se foi nos estudos sobre educação especial no contexto da creche, né? Outro exemplo. Então, não é apenas apontar o que tem, o que foi publicado sobre isso. Se você vai apenas apontar, né, ou dizer, quantificar essas publicações, essa é uma revisão bibliométrica, porque ela é mais estatística. A revisão sistemática não, ela é um pouco mais aprofundada que essa revisão bibliométrica, né? Além disso, ela possui um sistema que precisa ser seguido, um processo a ser realizado. Por quê? Como a Carla falou, a gente precisa estar atento, né, a como os trabalhos hoje eles são aceitos para publicação. E aí, um dos critérios é a possibilidade de replicação desse trabalho. Vou trazer um exemplo que eu observei ontem. Ontem, acho que quase hoje, porque foi hoje de madrugada, assim, de ontem para hoje, né? Estava fazendo algumas buscas de teses e dissertações sobre o meu objeto de estudos. E aí, eu queria, né, trazer para vocês um exemplo de busca para saber se o seu trabalho se a sua temática, ela já foi... se já existe uma revisão sistemática sobre ela, né? E aí eu fui buscar sobre o meu objeto de estudos e encontrei uma tese de 2009 que em um dos capítulos se dizia uma revisão sistemática de literatura sobre formação de educadores do campo. Entretanto, quando eu fui observar a metodologia, a pessoa disse que utilizou um descritor que ela buscou na base de dissertações e teses. Quando eu busco esse descritor, o meu resultado é diferente do resultado que ela tem. Então, provavelmente, ela não especificou, né, de maneira correta como foi realizada a busca dela. E aí entra nesse critério, né, de ter que seguir esse passo a passo, para que se outra pessoa realize a busca que você realizou, então se ela fizer o caminho de pesquisa que você fez, ela vai encontrar os mesmos resultados, né, observando aí os recortes de tempo, as refinações na pesquisa que você fez. Então isso tudo tem que estar especificado no trabalho. E essa é uma grande diferença de uma revisão bibliográfica para uma revisão sistemática, porque na revisão bibliográfica você faz essa busca do que já foi
do que já foi produzido sobre o seu tema. Mas, quando você vai expor isso no trabalho escrito, não há necessidade de você dizer onde você buscou, quantos trabalhos você encontrou, quando você, por exemplo, foi na biblioteca e utilizou a palavra tal para pesquisar no sistema de busca da biblioteca e encontrar um livro sobre o assunto. Na revisão sistemática, não, você tem que dizer como foi que você realizou, qual foi o passo a passo que você fez. Por isso que é importante se ater aqui a esse processo, né, de busca. Outra coisa importante é o fato de que, a partir do que foi encontrado na revisão sistemática, a gente tem que chegar a uma conclusão, e essa conclusão ela vai ser pautada em evidências, né? Observando sempre, né, os objetivos da pesquisa. A gente vai apresentar a revisão sistemática, né, aqui a partir do estudo do Trenfield, Daniel e Smart de 2003. Esse é uma proposta de revisão sistemática, né, dos estágios que esses autores propõem. Então, eles dividem a revisão sistemática em 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio de planejamento, né, de planejar a revisão. Então, eu não vou realizar essas buscas sem antes pensar bastante sobre o que é que eu quero pesquisar. E aí, nesse primeiro estágio, a gente tem 3 fases. O que os autores chamam de fase 0, que é a identificação da necessidade de uma revisão, né? Então, aqui a gente tem que pensar o que eu quero pesquisar, né? Então, definir de maneira bem consciente, delimitada, qual é o meu objetivo com essa revisão sistemática de literatura. Se há revisões sobre o tema que eu quero pesquisar. E aí, se há revisões, a gente tem aqui, vamos imaginar um fluxograma, né? Há revisões sobre o meu trabalho? Sim. E aí eu vou dizer, se há revisões, essas revisões, elas precisam ser atualizadas, porque eu vou dizer se dá necessidade ou não de eu realizar uma nova revisão sistemática. Não. E aí eu vou dizer, então, que eu vou realizar essa revisão sistemática sob tal foco, né? Não tem como a gente, por exemplo, eu quero estudar a formação de professores. Se você colocar a formação de professores nas plataformas de busca, né, você vai encontrar muitos trabalhos. Por isso que é importante a gente delimitar exatamente o que é que se quer buscar, né? E aí, essa delimitação, ela vai estar bem registrada, digamos assim, nessa fase 1, que é a preparação da proposta de revisão. Né? Então, você vai registrar todas as escolhas que você fez. Quais os descritores que você escolheu utilizar, por que, né, desses descritores, por exemplo, formação de professores. Há trabalhos que usam formação de professores e outros que utilizam formação docente. Você vai ter que testar alguns descritores para ver se você colocando formação docente, você encontra o que você realmente quer buscar, né? Se os trabalhos que aparecem são realmente relacionados ao seu tema, ou se não, se você usando formação de professores, se aproxima mais da sua temática. Então, é bom também testar essas variações dos descritores, né? Para você definir melhor quais você vai utilizar e quais combinações você vai fazer, né? Que plataformas digitais você vai buscar? Se você quer trabalhos mais aprofundados, então você vai buscar em plataformas de tese e dissertações, ou não, quero trabalhos publicados em periódicos com quales entre A1 e A2. Então, tudo isso vocês vão especificar aqui nesse, digamos assim, nesse plano, nesse planejamento da revisão, tá? Então, e a fase 2, né, que é a próxima fase, seria, então, o desenvolvimento desse protocolo que você desenvolveu, né, na fase 1, nesse planejamento. Outra coisa que tem que ter nesse protocolo são os critérios de inclusão, os critérios de exclusão e os critérios de avaliação, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Então, nessa fase 2, eu trouxe aqui uma citação dos autores, né? O protocolo contém informações sobre as questões específicas abordadas pelo estudo. A população, ou a amostra, né? Que é o foco do estudo. A pesquisa estratégia para a identificação de estudos relevantes, ou seja, onde é que você vai buscar, a partir de que descritores, quais são as refinações que você vai colocar, por exemplo, um recorte temporal, ou não, eu quero buscar apenas nos programas de pós-graduação em educação, ou eu quero apenas os programas de pós-graduação no Nordeste. Então, são recortes que você pode realizar na sua pesquisa, tendo sempre, né, o seu objetivo visível, para você não perder o foco, né?
E os critérios para inclusão e exclusão de estudos na revisão. Por quê? Porque quando você coloca um de escritor, você vai ter ali um dado número de trabalhos encontrados. Desses trabalhos, ainda que utilize os descritores que você colocou, talvez não seja relevante para o seu estudo, porque ele tem uma metodologia diferente, ou porque ele tem uma perspectiva teórica diferente. Então, isso tem que estar claro nos seus critérios de inclusão. Então, eu quero os trabalhos que falam sobre formação de professores que utilizem como metodologia o materialismo histórico dialético, como método de pesquisa, né? Ou como perspectiva teórica. Ou não, eu quero os trabalhos que falam sobre formação de professores que na metodologia foi realizado um estudo de caso. Então, já é um critério de inclusão e também de exclusão, porque aqueles que não estiverem dentro vão ser, né, não vão participar, né, dessa sua revisão sistemática. Gente, se tiver alguma coisa confusa, podem me interromper, perguntar, tá certo? Que aí a gente tira as dúvidas antes de prosseguir, tá bom? Nesse primeiro estágio aqui, tá ok? Tá sim. Então vamos. Tá sim, Maria. Tá certo. Então vamos lá. Vamos para o estágio 2. Então, depois desse primeiro estágio de planejamento, de você identificar de maneira bem concreta o que é que você quer estudar, onde é que você vai buscar esses trabalhos, a partir de escritores, quais são os seus critérios de inclusão, de exclusão, a gente vai fazer agora realmente a revisão de literatura, né? A revisão sistemática. Então, o estágio 2 é conduzindo essa revisão. Na fase 3, né, que os autores chamam de identificação da pesquisa, é essa fase que você vai identificar o que foi publicado. Então, são os estudos que você vai encontrar. Então, eu até coloquei aqui uma colinha, né, de explicitação do que seria a fase 3, que é, então, a realização das buscas nas bases de dados e a identificação das pesquisas já realizadas sobre o tema. Sobre as bases de dados, gente, alguns autores dizem que você pode pesquisar em mais de uma base de dados, né? Então, por exemplo, se eu quero procurar artigos, né? Eu posso ir em bases de indexação, né? Por exemplo, Scopus, né? Mas o portal de periódicos da CAPES. Mas é importante lembrar que, por exemplo, um periódico, ele é indexado em várias plataformas. Então, não há necessidade de eu colocar muitas plataformas, porque você vai acabar encontrando os mesmos trabalhos, tá bom? E aí seria, assim, um trabalho exaustivo e talvez sem necessidade. Então, é bom você definir no máximo 3, né? A depender do seu objetivo de pesquisa. Então, se você quer pesquisar em tese e dissertações, você tem aí a base digital de tese e dissertações e você também tem o portal de teses da CAPES, né? Então, ou uma ou outra. Eu não vejo necessidade de colocar as duas, porque os trabalhos que estão na base digital também estão no catálogo de tese da CAPES, tá bom? Outra coisa é que você pode pesquisar em um periódico. Então, por exemplo, se você tem um periódico de referência na sua área de estudos, a minha é a Educação do Campo. A gente tem aqui no Brasil a Revista Brasileira de Educação do Campo. Eu posso realizar buscas nessa revista. Vai depender do meu objetivo, né? Do que eu vou delimitar lá no meu planejamento. Inclusive, a gente encontra muito trabalhos, né, que fazem buscas do tipo os trabalhos publicados no GT de formação de professores da Amped, da Anfop, né? Da Anpof, aliás. É Anfop, né, gente? Agora eu confundi. É da Anfop. Pronto, da Anfop. Então, tem muitos trabalhos de revisão sistemática que fazem isso, né? Então, por exemplo, geralmente quando em eventos comemorativos, né, de 10, 15 anos do evento, tem muitos trabalhos publicados que fazem essa revisão sistemática do que já foi publicado em determinado GT sobre determinado assunto. Então, a gente encontra muitas revisões nesse sentido, tá? Vamos aqui, então, para a fase 4, que é a seleção dos estudos. Então, eu busquei nessas plataformas, a partir dos meus descritores, encontrei, assim, um mundo de trabalhos. E aí eu vou dando uma olhada em cada um desses trabalhos, né? Principalmente no título, nas palavras-chave, no resumo, né? E aí, a partir do que eu leio ali no resumo, eu vou identificar se aquele trabalho realmente
está relacionado ao meu objetivo de pesquisa, que eu delimitei lá na minha fase 1, né, de planejamento, se ele realmente está de acordo. Então, aí eu vou aplicar os meus critérios de inclusão e de exclusão, tá? Geralmente, esses critérios, eles vão ser aplicados a partir da leitura do título e do resumo. Uma coisa que eu gosto de fazer, né, quando eu não encontro, assim, um número exorbitante de trabalhos, né? Por exemplo, ontem eu estava fazendo algumas buscas, eu encontrei 25 trabalhos. Alguns, pelo título, eu já via que não tinha relação com o meu tema, né? Mas mesmo assim eu dava uma olhadinha no resumo. E aí, quando eu percebo que tem uma proximidade com o meu tema, eu gosto de abrir o trabalho e dar uma olhada no sumário, no que a pessoa abordou, né? Como é que ela construiu o trabalho, para ver se realmente o que eu estou buscando foi abordado, né? Realmente no trabalho. Essa é uma possibilidade também. Então, depois que eu aplico os critérios de inclusão e exclusão, eu vou avaliar a qualidade dos estudos. Aqui é a hora de você realmente ler os trabalhos, né? Então, eu faço a busca, encontro uma quantidade de trabalhos, dou uma olhada nesses trabalhos para ver se eles realmente se relacionam com o meu tema, né? Aqui na fase 4, aplico os meus critérios de inclusão e exclusão, e aí eu pego os trabalhos que eu coloco ali, né, que eu incluí no meu estudo. Vamos dizer, de 20 trabalhos eu incluí 5. Uma suposição. Desses 5, eu vou ver se eles realmente têm relação com o meu tema, né? Vou ler os trabalhos na íntegra, dar uma olhada geral primeiro, para ver se ele realmente tem essa relação. E aí eu vou avaliar, né? Em que perspectiva, então, esses trabalhos abordaram a minha temática? O que foi discutido sobre, né, naqueles trabalhos que eu incluí. Então, aqui você vai avaliar a qualidade dos estudos. Outra coisa que eu encontro, né, quando eu estava estudando sobre a revisão sistemática para trazer aqui para vocês, é a possibilidade, né, de você incluir lá no seu planejamento, né, já esse critério de avaliação. E um dos critérios de avaliação que eu tenho observado é, por exemplo, a metodologia do trabalho. Se ela foi bem descrita, se é uma metodologia assim, que você vê que realmente tem relevância. Como é aquele caso que eu falei para vocês aqui, né? Eu encontrei um trabalho sobre formação de professores. Dentro desse trabalho tinha uma parte que fazia uma revisão sistemática de literatura sobre formação de professores. Quando eu fui ler o trabalho, essa parte, eu vi que não foi feito de forma correta, né? A pessoa coloca lá um descritor, né? Formação de professores das escolas do campo, se eu não me engano. E ela disse que encontrou 257 trabalhos na base digital de tese e dissertações. Quando eu coloquei lá na base o descritor da mesma forma que ela colocou, eu só encontrei 2 trabalhos. Então, esse pode ser um critério de avaliação, né? Se a metodologia foi bem descrita, bem aplicada. Outro critério de avaliação pode ser, né, dos trabalhos que você busca em periódicos, o qualis, né, da revista. Então, um dos critérios é se o trabalho foi publicado numa revista qualis, entre qualis B1 e A1. Então, esse pode ser um critério que você pode aplicar aqui, tá bom? A fase 6, então, é a extração dos dados e monitoramento do processo. O que seria isso, né? A extração dos dados, eu coloquei aqui como opção resumo e fichamento das leituras que você fez, dos trabalhos que você realmente selecionou para fazerem parte da revisão sistemática de literatura. E o monitoramento do processo é a necessidade de você registrar todo o processo de busca, seleção e avaliação. Então, o planejamento, os descritores que você utilizou, a plataforma, né, a base de dados que você utilizou para buscar, os trabalhos que você encontrou, os trabalhos que você selecionou, os trabalhos que você excluiu, tudo isso tem que estar registrado. Justamente para que, quando alguém for ler o seu trabalho, ela quiser, por exemplo, dizer, vamos ver se isso aqui realmente foi bem feito, e ela buscar, né, fazer o que você fez, ela encontra os mesmos resultados. Senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o trabalho que eu encontrei, né? Que eu fui fazer o mesmo processo que a pessoa fez e não tive os mesmos resultados. Então, alguma coisa ali foi descrita de forma errada, né? E a fase 7 é a síntese dos dados, né?
desses dados que você buscou, que você encontrou a partir da leitura, né, dos trabalhos. A parte final, então, é o relatório e disseminação. Então, aqui no relatório, o que você pode fazer a partir dos dados que você encontrou nesses trabalhos selecionados, né? Resumes, fichamentos, você pode fazer quadros comparativos, tudo que te auxilie a fazer a análise desses dados e escrever, por exemplo, o capítulo da sua dissertação, da sua tese, ou um artigo para periódico, né? Ou para evento. Outra coisa que os autores colocam, né? Essa fase 9, que seria uma fase final, é buscar as evidências, né, na prática. Então, a escrita do texto final, né, ela pode relacionar os estudos que você encontrou com os resultados da sua pesquisa. Então, por exemplo, você, no seu capítulo, né, no capítulo da sua dissertação ou tese, você traz essa revisão sistemática de literatura, lá nos seus resultados de discussões, você vai e traz essa discussão que você encontrou na revisão sistemática com o que você encontrou dos dados que você coletou da realidade. Então, pode te auxiliar, né, aqui a trazer evidências, né, da literatura, do que já foi publicado, com o que você encontrou na sua coleta de dados, né, empíricos. Você pode fazer as buscas a partir das categorias que você utiliza, mas é importante, por exemplo, eu dei esse exemplo, eu acho que no primeiro encontro, né, você poder pegar um trabalho sobre o assunto, um trabalho importante, um artigo importante, vamos dizer assim, sobre a sua temática e ver quais são as palavras-chave que eles utilizam lá no resumo. Por quê? Porque, às vezes, se você buscar uma categoria, você não encontra os trabalhos. Você tem que trazer um descritor que seja utilizado como palavras-chave ou como palavras dos títulos, né, dos trabalhos já publicados. Então, é bom você fazer, assim, uma busca-teste para você ver se você realmente encontra essas categorias como descritores, tá bom? Essas subcategorias, elas podem ser entendidas também como variações dos descritores, né? Como eu falei, dei o exemplo de formação docente e formação de professores. Então, desvalorização, né? Então, precarização e desvalorização, vai depender de como o trabalho vai colocar. E aí você vai analisar também se realmente são sinônimos, né? Nas buscas, vamos dizer assim. Mas são variações da categoria que vão te trazer resultados ali que realmente vão colaborar com o seu objeto de estudos. Então, inclusive o que a Aline falou e a Carla também colocou aqui agora, tem a ver com o que eu coloquei aqui, né? Para a gente lembrar antes da gente realmente ir para a revisão, né? O primeiro ponto é que o objetivo da revisão sistemática é identificar até que ponto foi desenvolvido conhecimento sobre determinado tema. Não é possível fazer isso apenas lendo título e resumo dos trabalhos encontrados. Então, você vai ter que aplicar aqueles critérios de seleção, aqueles critérios de inclusão e de exclusão, os critérios de avaliação e ler os trabalhos que você selecionou por fim, né, na íntegra, para saber realmente o que foi desenvolvido sobre aquele objeto de estudos. Qual a importância disso? Às vezes, lendo só o título, né, que é comum a gente encontrar, ou só o resumo, parece que a pessoa vai falar sobre determinado assunto, porque está ali, né, no título e no resumo. Mas, no trabalho, às vezes isso não se realiza, isso não se concretiza. Por isso a importância de ler o trabalho na íntegra, tá? Ler o trabalho todo e com cuidado, né? Fazer uma análise cuidadosa desses trabalhos selecionados. Para isso, né, é sempre importante frisar que vocês precisam ter claro os seus objetivos, né? Então, isso é essencial para realizar uma revisão sistemática de excelência. E registrar todas as decisões tomadas e todos os resultados encontrados, tá bom? Eu elaborei aqui uma planilha, né, no Excel, né, levando em consideração esses estágios e as fases da revisão sistemática que eu apresentei. E aí eu trago aí como uma maneira de registrar tudo que você foi buscando, né? E isso vai ajudar depois a você descrever minuciosamente a sua metodologia, né? Como a Carla falou. Então, eu criei aqui essa planilha aqui no Excel. Vocês observem que aqui embaixo ela tem todos os estágios. Estágio 1, estágio 2, o estágio 3. E uma ideia de síntese dos resultados. Então, aqui no estágio 1, eu trago o planejamento, né? Eu trouxe como exemplo
o que a Carla fez na dissertação de mestrado dela, tá bom? A Carla tinha como objetivo compreender o caráter pedagógico da arte em Lukács. Então, esse é o objetivo de pesquisa dela. Aí aqui ela elencou alguns descritores: caráter pedagógico da arte, educação e Lukács. Onde é que ela vai buscar? Na base digital de tese e dissertações. Por quê? Ela já justificou, né? Porque ela estava buscando trabalhos que são mais aprofundados sobre esse tema, né? Por isso ela optou por buscar teses e dissertações. Os critérios de inclusão, né? Apenas trabalhos que discutam arte na perspectiva do Lukács, né? Exclusão. Aliás, esse aqui era o critério de inclusão, na verdade. Trabalhos na área da educação. Os critérios de exclusão eram os trabalhos que não discutiam na perspectiva do Lukács e que não fossem na área da educação. Os critérios de avaliação foi o referencial teórico. Então, ela leu o referencial teórico para ver se esse trabalho realmente se pautava na perspectiva lukácsiana de arte, né? Então, aqui tem um plano geral da pesquisa que ela vai realizar, que ela realizou, na verdade. Aqui no estágio 2, tem o planejamento. Eu já até fiz aqui as buscas, né? Mas eu vou mostrar para vocês lá na plataforma. Olha aqui, ó. Quando a gente usa, né, esses indicadores aqui, que são conhecidos como os indicadores booleanos, que são as aspas, né? And, deixa eu colocar aqui. And, or, not, e as aspas. Quando eu coloco aspas, eu tô indicando para a base digital que eu quero que busque o termo completo, né? Caráter pedagógico da arte. Quando eu coloco com as aspas, eu não encontro nada na base digital de teses e dissertações. Isso quando eu busquei aqui no dia 13 de julho. Olha que importante também registrar a data. Porque se tiver um trabalho que foi publicado depois da sua busca, você tem aqui como justificativa que você realizou essa busca nessa data aqui. Por isso que você não encontrou esse trabalho. Isso é importante, por exemplo, se você faz uma busca dessa, faz uma revisão sistemática como capítulo da sua dissertação e tese, e aí você trabalha a arte, né, em Lukács. E aí um professor que estava na sua banca disse: mas aqui você não citou a minha tese, você não citou a minha tese, e eu trabalhei sobre isso. Aí você já fica: eita, e agora? Tá, mas aí, ó, você usou descritores que o professor não usou no título, nem nas palavras-chave, e também que não aparecem no resumo dele. Então, como é que você vai encontrar? Se a plataforma vai buscar no título, no resumo e nas palavras-chave. Ela não vai buscar no trabalho como um todo, ela vai buscar nas informações que foram registradas na plataforma, que geralmente são o título do trabalho, as palavras-chave elencadas e o que está no resumo, o conteúdo do resumo do texto, né? Quando você não coloca as aspas, ele vai pesquisar qualquer trabalho que tenha caráter, qualquer trabalho que tenha pedagógico, qualquer trabalho que tenha e qualquer trabalho que tenha arte. Então, vão aparecer muitos trabalhos. Ó, quando eu coloco caráter pedagógico da arte, aparecem 207 trabalhos, inclusive trabalhos que não se relacionam em nada com o objetivo aqui que a Carla elencou, que é compreender o caráter pedagógico da arte em Lukács. Então, as aspas vão servir aqui para buscar o termo da maneira como você quer aqui, ó, caráter pedagógico da arte, tá bom? Então, se você colocar um título completo, você vai encontrar muita coisa, mas muita coisa que às vezes não tem nem relação com o seu objeto de estudos. Geralmente, inclusive, tem gente que faz assim, por exemplo, formação de professores do campo. Coloca lá como primeira palavra-chave formação de professores do campo. Então, por exemplo, né, a minha dissertação. Se você colocar a formação de professores do campo, a minha dissertação é a primeira que aparece, porque está no meu título e está como palavra-chave. E é o conteúdo da minha dissertação. Então, não tinha como eu elencar outra palavra-chave que não fosse essa. Então, o que você tem que observar é o que é que o seu trabalho, o que você desenvolve no seu trabalho. Então,
Então, primeiro, seu objetivo geral. Outra coisa, títulos que realmente digam, né, que estejam relacionados com o seu objetivo. Inclusive, aqui fiz uma disciplina, semana passada, do doutorado, que eu já tinha feito no mestrado com esse mesmo professor. E uma dica que ele faz é do que ele chama de triangulação. O que é triangulação? É o seu título está de acordo com o seu objetivo geral. E qual era outra coisa, Carla? Agora me deu um branco. Título, objetivo geral e a pergunta de partida, eu acho que a pergunta... Problema de pesquisa. Problema de pesquisa, pronto. Título, objetivo geral e problema de pesquisa. Eles se repetem porque é a sua pesquisa, né? Então, às vezes, né, Carla e eu trabalhávamos com... A gente tem a Episteme, né? A gente deu uma pausa agora, mas a gente trabalhava com revisão de trabalhos, né? Orientação de projetos de pesquisa, e era muito comum a gente encontrar títulos que não tinham relação com o objetivo geral. Então, observa o seu objetivo geral, que é o seu guia, né, do trabalho inteiro. Por isso você tem que cola ele aqui, ó, no coisinho do notebook, do computador, para você ver todo dia. É ele que vai dizer, né? É ele que vai apontar. Então, tem que estar relacionado com o seu título, tem que estar relacionado com isso, com o seu objetivo geral. Então, você pode repetir sim, né? Exatamente. Eu acho importante isso que a Carla falou, de você ter em mente, se alguém está estudando tal tema, o meu trabalho vai ser relevante para isso. Então, se alguém estiver estudando sobre arte, educação em Lukács, ou estética em Lukács, o trabalho de dissertação da Carla é imprescindível. E aí a pessoa não vai conseguir encontrar. Isso é uma pena. Se você colocar precarização da formação docente, talvez você encontre. Se você colocar formação de professores, que é o que eu vou explicar aqui abaixo, precarização, talvez você encontre trabalhos que realmente se relacionam. Porque, assim, quando você separa em dois escritores, né, e coloca essa divisão que está aqui, ó, arte, quer dizer, os trabalhos que falam de arte e educação. Os trabalhos que falam de arte e Lukács. E aqui eu fui fazendo os cruzamentos aqui, ó, e fui colocando a quantidade de trabalhos encontrados. Quando eu coloco arte e educação, eu encontro 4.668 trabalhos. É um universo de trabalhos muito grande, né? Mas a minha perspectiva o meu objetivo é o caráter pedagógico da arte em Lukács. Aí eu fiz outro cruzamento aqui, então. Arte e Lukács. Encontrei muitos trabalhos que não falavam, né, da educação. Encontrei 71 trabalhos. Quando eu coloco educação and Lukács, 172. Quando eu coloco arte, educação e Lukács, eu encontro um universo de trabalhos que me permite analisar um a um. 23 trabalhos. Tá vendo como é importante aqui o descritor? Eu poderia colocar, se o meu objetivo fosse outro. Eu quero entender o caráter pedagógico da arte, né, mas não quero trabalhos que discutam a partir do Lukács. Eu poderia colocar arte e educação, not Lukács. Então, eu quero os trabalhos que falam sobre arte e educação, mas que não citem Lukács, tá? Então, ele vai excluir automaticamente os trabalhos que citem Lukács, que é um exemplo de busca, né? Vai depender, então, do seu objetivo, do objetivo que você elencou lá no planejamento. Por isso que o seu objeto de estudos, ele tem que aparecer aqui, mas você não vai pegar o objeto de estudos tal e qual e transformar ele no descritor, porque pode acontecer o que aconteceu aqui no começo, ó. O objetivo é compreender o caráter pedagógico da arte em Lukács. Quando eu coloco caráter pedagógico da arte, que seria, né, de maneira mais aproximada o meu objetivo, eu encontro muitos trabalhos, né? Muitos trabalhos não, eu não encontro nenhum trabalho, porque é muito específico. Então, se eu vou fazendo esses cruzamentos e elenco, né, aqui, de escritores que vão me dar trabalhos que vão poder, né, se aproximar desse caráter pedagógico da arte, eu consigo um universo de trabalhos que me permite analisar de maneira mais aprofundada, né, em que perspectiva, né, o meu objeto de estudo foi abordado aqui, tá? Então, você não pode pegar o seu objeto tal e qual, você tem que transformar ele em descritor. Um exemplo, pegar um artigo e ver quais são... Um artigo, assim, por exemplo, tem esse artigo muito bom
desse autor que fala, né, do caráter pedagógico da arte em Lukács. Vamos ver quais são os descritores que ele está utilizando? Porque os autores que publicam muito, gente, eles já estão manjando isso aí há muito tempo. Prestem atenção nas palavras-chave que eles utilizam, não são à toa, são para serem encontrados. Ontem à noite, né, eu falei para vocês que eu estava fazendo aqui uns testes de busca do meu objeto, né, como eu já falei aqui, e falo sempre, é a formação de professores do campo. Quando eu coloco isso, eu encontro a minha dissertação e mais um trabalho. Mas esse segundo trabalho não fala exatamente sobre o meu objeto de estudos, né? E aí eu fui testando. Então, eu testei formação de professores and educação do campo. Eu testei formação de professores and reforma agrária, porque está relacionado. Eu testei formação de professores and escola do campo. Aí eu encontrei alguns trabalhos. Aí eu falei, então eu vou fazer um novo teste colocando um terceiro descritor que também poderia ser um refinamento. Eu coloquei formação de professores and educação, escola do campo and Ceará. Então vão aparecer os trabalhos que falavam sobre formação de professores nas escolas do campo do Ceará. Então eu encontrei assim, falei, olha, encontrei um monte de trabalho legal. Encontrei trabalho sobre as escolas famílias agrícolas aqui no Ceará, alguns trabalhos sobre algumas escolas do campo específicas, mas nenhum que trabalha a formação de professores. Então aí tem uma autora que fala da lacuna de pesquisa. Então, eu encontrei a minha lacuna. Então, tem muitos trabalhos que falam sobre as escolas do campo, mas os que falam sobre a minha lacuna, eu não encontrei. E é interessante porque, muitas vezes, a revisão sistemática de literatura, ela é feita para encontrar essa lacuna. E essa lacuna, ela só pode ser encontrada, mais uma vez, né, se eu ler o trabalho na íntegra. Então, às vezes, não, eu encontrei aqui um título parecido com o meu, o objetivo está parecido com o meu, mas vamos ver o que a pessoa realmente fez no trabalho? Então, tem que ler o trabalho na íntegra, lembrando de aplicar aqueles critérios de inclusão, de exclusão, tá? Uma coisa interessante, né? Que eu estava, enquanto a Carla falava, eu estava pensando aqui, ó. Por exemplo, aqui. Vamos voltar aqui para o exemplo da dissertação da Carla. Arte and Educação and Lukács. Encontrei 23 trabalhos, apliquei os meus critérios de inclusão e exclusão. Mas o que pode acontecer? Que vocês podem colocar isso como critério de avaliação. A pessoa cita o autor, o Lukács, né? Mas ela não tem ele como referência. Ela só lê os intérpretes. Tá aí, ó. Uma dica de avaliação, né? Poderia ser um critério de exclusão esse. As referências que a pessoa utiliza. Isso mesmo, ó. O objetivo é desenvolver, né? Como a Carla falou, os estudos, desenvolver as pesquisas naquela área para contribuir com a realidade, né? Quando você consegue, por exemplo, como eu consegui identificar uma lacuna, isso tem representações, porque assim, a educação do campo, ela tem uma perspectiva, né, de luta, e ela nasceu dessa luta, né? E a formação de professores do campo também faz parte dessa luta. E não ter trabalho sobre isso diz muito, né, sobre como a pesquisa tem se desenvolvido no Brasil, né, de uma área tão importante, uma perspectiva de educação que a gente entende como revolucionária, né, como uma perspectiva que tem como horizonte, né, a transformação da sociedade e que não tem pesquisa sobre isso, que não se desenvolve estudos sobre isso, né, e aí isso é complicado, né. E daí a importância da gente pesquisar o que já foi publicado sobre isso para ajudar a desenvolver, né? Como a Carla falou. Então, a lacuna ela serve para isso, para a gente identificar o que já foi pesquisado e ajudar a desenvolver o conhecimento nessa área, tá bom? Voltando aqui, gente, olha, então, como a gente falou, é importante fazer esses testes para você ver que descritores vão te aproximar mais, né, dos trabalhos que tratam sobre o seu objeto de estudos. Você pode utilizar, então, esses indicadores booleanos como as aspas, and, or ou not, que também vão te ajudar a refinar as buscas. Fora isso, nas próprias plataformas, tem algumas ferramentas de refinamento. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, você pode refinar a busca a partir das instituições, os repositórios das instituições, os programas, programa em educação, arte e história da cultura, programa de estudos
Programa de estudos e pós-graduação em filosofia, então você pode separar aqui pelo programa de pós-graduação. Aqui tem pelo autor, pelo orientador, ó, Newton Duarte, os 6 trabalhos sobre arte, educação e Lukács. Aqui eu tenho um quantitativo de teses e dissertações, então de 23, 15 são dissertações e 8 são teses, todos em português, não, 21 em português. Os assuntos, ó. Os assuntos em inglês, as áreas do conhecimento, e aqui você pode fazer um refinamento por data. Então, eu quero 2010 a 2021. Então, vai diminuir só para 22. Então, algum aí foi publicado antes de 2010, tá? Então, vocês podem aplicar também esses refinamentos da própria plataforma, da própria base. Para tese e dissertações, também tem aqui o catálogo de tese e dissertações da CAPES. Da mesma forma que eu coloquei aqui, eu posso colocar aqui. Vamos ver se a gente encontra coisas diferentes. Aqui são 20, a gente encontra 29 resultados, né? É bom dar uma comparadinha para ver se é a mesma coisa, são os mesmos trabalhos. Ó, esse aqui foi o primeiro que apareceu lá na outra. Esse aqui também já apareceu na outra. Vocês podem fazer um comparativo para ver o que deu de diferença, tá bom? Já que a diferença não é tão grande aqui. 23 para 29. Aqui também, no portal de teses da CAPES, também tem aquelas possibilidades de refinamento, tá bom? Lembrando, gente, que todo refinamento feito tem que ser justificado. E você tem que registrar lá na sua planilhazinha, né? Eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem utilizar isso aqui também nas suas revisões sistemáticas. Por exemplo, eu faço um recorte temporal. Inclusive, teve um desses perfis de assessoria, né, que eu sigo bastante, falou assim, que ela publica muito, né, na área dela, que é marketing, e ela falou assim, olha, não cola mais você fazer um recorte temporal dos últimos 5 anos, porque você quer ver os trabalhos atuais. Ela disse que nas publicações, em periódicos, isso não cola mais, você tem que ter uma justificativa melhor. Possibilidades, dicas de recorte temporal. Por exemplo, trabalhos na minha área da educação do campo, pós 2002, porque 2002 teve as diretrizes operacionais da educação do campo, uma das principais legislações específicas para a educação do campo. Então, eu quero saber os trabalhos que foram publicados depois da promulgação dessas diretrizes. Pronto, aí tem uma justificativa mais plausível, né, do que os trabalhos mais recentes. Outra coisa, eu não vou falar todos os trabalhos da área. Então, se você, por exemplo, coloca de escritores que você encontra aí 280 trabalhos, como é que você vai ler 280 trabalhos? Não tem como. Então, é importante você pensar num recorte temporal, né? Tendo sempre como horizonte o seu objetivo de pesquisa, o seu objeto de estudos, tá? Eu não sei se teria um ideal. Eu acho que vai depender muito do seu objeto. Então, por exemplo, se você tem um objeto que ele não se discutia muito sobre ele na década de 90. Então, ou nos últimos 10 anos é que ele teve assim, esse boom, né? Então, você pode colocar alguns critérios assim. Você vai encontrar na literatura, geralmente, alguns recortes que você pode utilizar como exemplo, né? Então, por exemplo, educação. Deixa eu pensar em um exemplo aqui. Pronto, gente. Aqui, né, tem outro exemplo de busca de periódicos. Ixi, rompeu aqui o link, peraí. Periódicos da CAPES. O Periódicos da CAPES também tem aqui a opção, né, de busca avançada. E aqui você pode colocar também na própria busca avançada os seus descritores já separados, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, arte. Aqui, ó, já tem, ó, tá vendo? Os indicadores. Arte, educação. Então, dá para cruzar aqui. Aqui eu posso colocar, ó, se contém, se é exato, ou se começa com arte. Aqui a data de publicação, o tipo de material, livro, artigo, imagens, audiovisual, o idioma e a data de busca, né? Por exemplo, publicados nos últimos 10 anos, você coloca o dia, o mês e o ano.
Ó, aqui eu vou fazer um exemplozinho de arte e educação. Olha aqui, 6.838 trabalhos. É muito trabalho. Então é isso, gente. Aqui são alguns exemplos de plataformas que vocês podem utilizar. Aqui na minha planilha, eu coloquei uma terceira aba, estágio 3, relatório. Aqui eu coloquei alguns exemplos, peraí. Ó, aqui, inclusive vocês podem colocar aqui a data da busca, né, para vocês deixarem isso registrado. Então, quando eu utilizei lá os descritores, né, arte, educação e Lukács, eu encontrei 23 trabalhos, né, sem o recorte temporal dos 10 anos. 23 trabalhos. Aqui tem uma planilha que vai ajudar você a registrar esses trabalhos que você encontrou. Então, aqui, se vocês observarem aqui, ó, Adele, estética em Lukács, o que eu geralmente faço? Estética em Lukács, colei aqui, ó, copiei e colei aqui. O autor, o ano da publicação, o local, o tipo de trabalho, e aqui eu coloco se eu selecionei ou não para análise, aplicando aqueles meus critérios de inclusão e exclusão. Aqui é importante você colocar todos os trabalhos encontrados e colocar se você selecionou ou não para análise, tá? Eu coloquei aqui só os dois primeiros como exemplo. Estética em Lukács e a prática social na pedagogia histórico-crítica, as relações entre arte e vida em Lukács e Vygotsky, da Assunção. Bom, coloquei aqui 2014, da Unesp. Outras informações, pode colocar as palavras-chave que ela utilizou. Por que é importante colocar as palavras-chave que ela utilizou? Para você utilizar as mesmas palavras-chave, porque não são dentro do seu tema de estudos. Então, se a pessoa pesquisar as palavras-chave que você pesquisou, aliás, os descritores que você pesquisou, após a publicação da sua dissertação, da sua tese, ela vai encontrar o seu trabalho, né? E aqui você vai colocar se ele foi selecionado ou não para a sua análise, como eu já falei. Deixando aqui tudo registrado, gente. É importante registrar tudo. Porque se você depois vai fazer a descrição minuciosa disso na sua metodologia, não conte com a sua memória, viu? Deixe tudo registradinho aqui. O próximo, gente, que eu coloquei aqui, foi uma síntese dos resultados. Então, daqueles trabalhos que você... Aqui são todos os trabalhos encontrados, a partir dos descritores que você elencou. Desses aqui, eu selecionei alguns trabalhos que realmente tem relação com o meu tema. Aqui, eu posso fazer a síntese desse trabalho. Então, aqui, para cada um dos trabalhos, eu posso criar uma tabelinha dessa aqui, um quadrozinho desse. Então, o autor, o ano, o título, aqui tem que estar bem explicitado. As palavras-chave. Aí eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho relevante, né? Para você observar no trabalho. O objetivo geral, você pode colocar aqui os objetivos gerais, os objetivos específicos, o referencial teórico básico, né, desse trabalho, qual foi a metodologia utilizada, que resultados essa pessoa encontrou a partir do objetivo geral que ela elencou, né, e a que conclusões ela chegou. Então, aqui é um exemplo de síntese do trabalho. Mas isso você pode fazer de diversas formas. Você pode fazer, por exemplo, fichamentos do trabalho, né, recortando, inclusive, partes do trabalho e colocando aqui, né? Então, eu abro lá o primeiro trabalho que eu encontrei, que é esse aqui da Adele, se eu não me engano, da Adele, Estética em Lukács, Reverberações da Arte no Campo da Informação Humana. Então, eu vou colocando aqui e vou tirando partes do trabalho, onde ela diz, por exemplo, o objetivo desse trabalho é, vamos supor, né? Recorto e colo aqui. Quando ela apresenta os principais referenciais teóricos dela, recorto e coloco aqui. A metodologia, os resultados encontrados, as conclusões. Vocês podem incluir aqui outras colunas, a depender do que você está procurando no trabalho que você está observando. Mas aqui são algumas coisas interessantes de você observar. Tá bom? Se você copia e cola, depois você vai ter um conteúdo aqui que você pode fazer, por exemplo, análise de conteúdo a partir desses trabalhos, desses recortes dos trabalhos que você colocou aqui, tá bom? Então, você pode fazer uma análise a partir de alguns softwares, né? A gente, inclusive, daqui a um tempo, vai falar um pouco sobre análise de conteúdo, né? A Carla vai dar uma formação aí pra gente. Então, gente, aqui, de modo geral, é
uma possibilidade de você registrar todo esse passo a passo de como foi que você pesquisou e do que você encontrou em cada um dos trabalhos. Inclusive, você pode colocar aqui uma coluna de uma observação sua. Esse trabalho, o objetivo geral dele foi mas os resultados encontrados não dialogam com esse objetivo. Você pode ir colocando observações que vão te ajudar na análise já, né? Na análise desses dados. Porque qual é o objetivo? Não é apenas eu apontar o que foi publicado, mas esses trabalhos que se aproximam do meu objeto de estudo, que foram encontrados a partir desses descritores que eu elenquei, que estão relacionados com o meu objetivo geral, né? Lá do meu planejamento. Até onde eles vão na discussão, né? Será que eles realmente contribuem com os estudos dessa área? Até onde foram os estudos, né? A partir disso, o que eu tomo aí como decisão para a minha pesquisa, né? E aí é uma decisão fundamentada, uma decisão que ela tem evidência na prática, aliás, nos estudos, né, publicados sobre isso. Então, como eu falei coloquei lá nos slides, você vai chegar a conclusões que são fundamentadas. Esse é o objetivo aqui da revisão sistemática, né? Até onde foram os estudos que já existem sobre esse tema. E aí, como é que a gente faz avançar para contribuir, né, com a realidade? Então, é isso, gente. Pronto, como é o texto? Como é que você vai escrever, então, tudo isso que você buscou, né? Primeiro, uma coisa que eu sempre faço e eu acho que é importante, que é interessante vocês fazerem também. Procurem revisões sistemáticas. Como é que as pessoas estão escrevendo, como é que elas foram desenvolvidas. Eu fiz esse movimento e encontrei várias que não deixam claro esse passo a passo. Ou seja, já sei como é que eu tenho. E na área da enfermagem, inclusive, não pegava esses trabalhos. Então, trazer essa descrição, trazer as datas do texto, né? Não sei nem se é isso mesmo que a Carla quer que eu fale, de como escrever. Mas trazer a descrição e trazer os resultados, citando os trabalhos, citando partes do trabalho para evidenciar, né? Por exemplo, o que você está colocando, das suas impressões, da sua análise, né? A partir do que os textos selecionados para a revisão sistemática trazem. Então, isso é importante. Eu acho que as revisões sistemáticas, elas são muito publicadas, sim, como a Carla falou, são bem publicadas, são bem aceitas, desde que você consiga trazer na metodologia essa descrição minuciosa. Uma coisa que eu acho que, não sei, acho que talvez seja uma deficiência de formação nossa mesmo, sabe? Da área da educação, é não prestar muita atenção nessa questão da metodologia. Então, eu vou fazer uma revisão bibliográfica ou uma pesquisa bibliográfica, trago o autor aqui para fundamentar, mas não sigo os passos disso no trabalho. Ou então, isso aqui é um estudo de caso, conforme o que o IN, que é um autor que fala sobre estudo de caso, fala. Mas, no passo a passo, você não vê essa metodologia evidenciada. Você não vê essa metodologia descrita, né? Uma descrição de como foi que a pessoa realmente realizou o trabalho, e aí eu consigo visualizar. Inclusive, as justificativas das escolhas, né? Então, aqui, olha, eu fiz a escolha por esse recorte. Por quê? Né? Eu tenho que justificar, porque a pessoa que está lendo, ela não vai adivinhar. Então, você tem que deixar isso claro. Do recorte temporal também. Por que esse recorte temporal? Tem que trazer uma justificativa. Se você vai fazer um artigo, por exemplo, de revisão sistemática, aí você vai trazer esse o passo a passo de como você desenvolveu. Você pode trazer também autores que falam sobre a metodologia, né? Sobre essa técnica de busca, como esse que eu usei para fazer os slides, né? Já está lá na pasta compartilhada. Então,
Tem outros autores que propõem passos diferentes ou que trazem os passos mais uma descrição assim mais geral, né? Então, você pode trazer no texto, né? Olha, eu fiz a revisão sistemática a partir do que esses autores propõem. Então, eu vou trazer aqui as fases, né, de acordo com fundamentado, né, no que esses autores já colocaram lá no artigo deles, na produção deles. Então, também é importante você fundamentar a partir de quem você faz essa revisão sistemática. Como eu falei, tem autores que colocam de maneira muito diferente. Por quê? Porque a revisão sistemática, geralmente, ela aparece bastante, assim, um artigo sobre ela, né, na enfermagem. Então, esse artigo, por exemplo, que eu usei, ele é de outra área, ele não é da educação. Mas dá para a gente aplicar aqui os passo a passos, né, na busca. Então, dá certo. Então, para deixar pontuado que é interessante também fundamentar isso no trabalho de vocês. Bom, eu vou disponibilizar para vocês tanto a planilha que eu fiz, né, quanto os slides para ajudar. Também tem a nossa pasta compartilhada que tem alguns textos sobre revisão sistemática de literatura, tem um exemplo lá também de revisão bibliométrica. Então, assim, deem uma olhada que eu acho que ajuda também a compreender melhor, né, como é que a gente realiza as buscas, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês que participaram, né, das perguntas que vão direcionando aqui e ajudam a gente também a entender as dificuldades de vocês e contribuir, né, nesse processo formativo. Tá bom, gente? Muito obrigada.